gente. Esta semana o colégio está vivenciando o projeto Eu Digo Sim pela Vida, que é um projeto que nós vivenciamos todos os anos e que trabalha, né, questões bíblicas juntamente com a questão da valorização da vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho só, certo? E eu escolhi falar um pouquinho para vocês sobre Daniel na Cova dos Leões. Eu fiz um slide só para vocês, depois eu vou mandar no grupo para a gente ver rapidinho, porque eu achei mais interessante a gente ver ao invés de ler essa história aqui. Tudo que a gente vai ver agora, certo? Tá nesse capítulo 6 do livro de Daniel, tá bom? Então, quando aparecer a minha tela aí, por favor, avisem, tá bom? Ok? E aí, apareceu? Não. Ainda não, professora. Ainda não. Aqui para mim ainda não apareceu não também. Vamos esperar um pouquinho. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu agora. Estão vendo aí Eu Digo Sim pela Vida? Sim. Sim? Muito bem. Então, nós vamos hoje, como eu disse, conversar um pouquinho sobre a história de Daniel. Inclusive, este livro, né, que eu pedi aí para vocês abrirem a Bíblia, né, no livro de Daniel, no capítulo 6, recebe este nome, porque este livro inteiro vai contar aí a história de Daniel. Hoje a gente vai ver uma das partes da história da vida dele, certo? Que, inclusive, é a parte da história de vida, de testemunho de vida de Daniel, mais conhecida. Então, o que é que acontece? Ó, Daniel era um jovem de Israel e que foi levado de maneira forçada para a Babilônia. Veja, um jovem que, contra a sua vontade, que morava em Israel, levaram ele para a Babilônia. Mas Deus o acompanhava em tudo o que ele fazia. Essa era a diferença na vida de Daniel. Deus o acompanhava em tudo o que Daniel fazia. Por isso, ele foi colocado como príncipe para reinar junto com o rei. Ou seja, na Babilônia existia um rei, e o rei chegou a conhecer Daniel, né, que era um exilado, gostou muito de Daniel, percebeu que Daniel era um jovem bom, era um jovem de bons princípios, boas atitudes, e disse assim: eu quero que você participe do meu reinado. E o convidou, tornou o príncipe, né, e o convidou para participar do seu reinado. Então, outros príncipes, né, que participavam ali do império da Babilônia, ficaram com ciúmes, ficaram com inveja e armaram uma cilada contra Daniel. O que foi que eles fizeram? Eles induziram o rei a decretar, certo? Que tudo que as pessoas fossem pedir, só pedissem ao rei. O rei era soberano. Eu acho que vocês já viram isso na aula de história, né? O rei era um deus. O rei era a pessoa que a gente tinha que fazer veneração, cultuar. Construíam-se estátuas dos reis para que as pessoas só venerassem o rei. E daí, esse decreto o rei assinou, né? Induzido pelos outros príncipes que estavam apenas com inveja e ciúmes de Daniel, porque Daniel, gente, era um jovem de outras terras. Aí ele chega do nada e já é príncipe. Conquistou o coração do rei, né? Aí eles ficaram com inveja e fizeram o rei decretar isto. Tudo que aquele povo, né, fosse pedir, só pedisse ao rei. Não poderia pedir, nem clamar, nem orar para nenhuma outra pessoa, somente ao rei. Porém, Daniel era muito temente a Deus e consagrado. E todos os dias, 3 vezes ao dia, ele fazia orações. Era um hábito dele. Ele ajoelhava-se e fazia orações pedindo a proteção de Deus, pedindo para que Deus o protegesse, para que Deus cuidasse dele, cuidasse do povo de Israel, cuidasse do povo da Babilônia, cuidasse da sua família, certo? Só que os príncipes armaram essa cilada para ele. E ao verem que Daniel estava rezando e pedindo a Deus e não ao rei, fizeram o quê?
correram e denunciaram Daniel ao rei. Então, por Daniel ter desobedecido o decreto do rei, né, ele tinha que ser punido. E Daniel, o que aconteceu com Daniel? Ele foi lançado dentro da cova dos leões. Professor, o que é uma cova? É como se fosse uma caverna subterrânea. Não é uma caverna que está acima de nós, está no subsolo. Dentro dessa cova existiam leões famintos, que justamente eles já estavam ali, né? Como é que eu posso dizer? Por ser um lugar de punição daquele reino da Babilônia. Então, Daniel, né, por punição, por ter desobedecido o decreto do rei, foi levado até as covas dos leões e foi jogado. Aí, no livro de Daniel, vocês se desejarem, né, e eu acredito que sim, ler depois somente esse capítulo 6, o capítulo 6, que é o que eu estou contando a história. Vocês vão perceber que jogam Daniel e o que acontece? Eles tampam essa cova para não dar a mínima possibilidade de Daniel fugir. Mas Deus viu que Daniel era inocente e o protegeu. Ou seja, aquelas atitudes de bom coração, de ser uma pessoa honesta, de conversar com Deus todos os dias, fez com que Deus tivesse misericórdia de Daniel naquele momento e fez o quê? Fechou a boca dos leões. E o que foi que aconteceu com isso? Não aconteceu nada com Daniel. Daniel passou a noite ali dentro da cova dos leões, não foi arranhado, não sofreu nada, muito pelo contrário. Ficou só observando os leões. Então, olha o que é que aconteceu, ó. Os leões não faziam nada com Daniel. Daniel era um protegido de Deus. E aí, essa passagem bíblica que eu coloquei aí, ó. O seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Está no capítulo 6, aí, versículo 17. Procurem. Pronto, é só esse trechinho que eu quero que vocês leiam. Capítulo 6, versículo 17. Quem diz essa frase é o rei, é o próprio rei que mandou levar Daniel para a cova. Ó, o seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Acharam? Então, até o rei que puniu Daniel, que mandou levar ele para a cova dos leões, sabia que Deus, o Deus a quem Daniel era tão temente, ia livrá-lo do mal. Certo? Então, passou a noite e o rei ficou com remorso. Nossa, Daniel era uma pessoa, um jovem tão bom, e eu fiz isso com ele. Nossa, por que fiz isso? E o rei não conseguiu dormir naquela noite. Fez jejum, ou seja, não comeu mais, e passou a noite acordado. Quando foi no outro dia de manhã, o rei correu rapidamente ali para a cova, certo? E aí, ó, o rei gostava de Daniel. Então, no dia seguinte, ele foi procurar por ele lá na cova, né? Achando assim, nossa, só vou encontrar os ossos de Daniel. Os leões já devem ter o comido. Que coisa eu fiz, que injustiça. Mas Daniel, né? Por incrível que pareça, estava são e salvo, pois Deus o protegera. Deus o protegera. Porque pelas forças de Daniel, Daniel não ia tapar a boca dos leões. Pela força de Daniel, ele não tinha a mínima chance de ficar vivo. E nada lhe aconteceu. E aí, o que aconteceu depois? Não coloquei aqui na história em quadrinhos, mas se vocês lerem o capítulo 6 do livro, né? Então, a partir do versículo 25, Ana e Camille, que eu tô vendo agora, diz assim, ó. Então o rei, escutem, ó. Então o rei mandou trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel, ou seja, tinham inventado uma mentira sobre ele, e mandou jogá-lo na cova dos leões, junto com os filhos e as mulheres deles. Ou seja, não somente aqueles homens que inventaram a mentira, mas toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. Veja, o rei mandou jogar vários príncipes, suas esposas e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões já tinham devorado todos eles. E Daniel foi jogado sozinho e não aconteceu nada com ele. Vocês estão vendo o que é que a proteção de Deus é capaz de fazer?
Então, aí eu coloquei assim, ó, o que é que nós podemos aprender com essa história de Daniel? Essa daqui, porque o livro conta várias, certo? Mas eu quero falar dessa. O que é que a gente pode aprender com essa historinha de Daniel? A primeira coisa, Deus nos acompanha em tudo o que fazemos. Então, Deus conhecia o coração de Daniel e sabia que Daniel era um jovem bom, de coração bom. O tornou príncipe, mesmo sem ele merecer, mesmo ele sendo um estrangeiro naquelas terras. Outra coisa que a gente pode aprender com a história de Daniel. Na vida, irão surgir muitas dificuldades, que a gente chamou aqui nessa história de cilada, né? De calúnia. Ou seja, na nossa vida nós vamos passar por problemas? Vamos. Nós vamos ficar tristes? Vamos. Existirão algumas covas cheias de leões na nossa vida que a gente chama de problemas? Sim, existirão. E olha o tamanho do problema de Daniel. O primeiro, foi tirado das suas terras à força, levado para a Babilônia, uma terra estranha, onde ele era um estrangeiro, não foi bem recebido, e Deus o tornou rei. Veja. Segunda dificuldade, segundo problema, inventaram uma mentira, armaram uma cilada para Daniel e ele caiu. Ele foi caluniado, ele foi difamado, mas ele não perdeu a fé. Terceiro momento, só nessa história aqui, ele é jogado numa cova de leões famintos. 3 ciladas, a gente está vendo 3 problemas aqui. Mas nós não podemos perder a fé. Nós podemos ver isso em Daniel. Mesmo sendo levado à força, mesmo estando numa terra estrangeira, só com pessoas desconhecidas, Daniel não perdeu a fé. Daniel não perdeu seu amor por Deus. Aquele que tudo podia e tudo fez na vida dele. Deus livrou Daniel de leões famintos e furiosos. Outra coisa que nós podemos aprender com essa história de Daniel é que nossa intimidade com Deus, ela deve ser alimentada todos os dias. Olha, Daniel rezava quantas vezes por dia? 3. 3 vezes. Tirava um minutinho ali do seu dia e dizia, agora eu vou conversar com Deus. Agora eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer, o que Deus tem para colocar no meu coração e vou guardar isso com muito carinho. E vou também prestar atenção no que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu seja um homem justo. Deus quer que eu seja um jovem justo, né? Outra coisa que a gente pode aprender com Daniel, ó. Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que Daniel era um jovem bom e Deus nos protege de todo o mal. Nessa situação que Daniel estava, havia um mal maior do que os leões? Não, não havia. Mas Deus o protegeu. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Conosco, Deus pode nos proteger, meus queridos afilhados, né? Eu gosto de chamá-los assim, né, Carlos? Deus, minha gente, Deus, meus queridos afilhados, ele nos protege de todo o mal, todo o mal. Tudo aquilo que a gente diz, não vou conseguir resolver isso, isso é um problema muito grande. Nossa, não sou capaz, você é capaz. Deus te protege, Deus te torna capaz. Deus tornou Daniel capaz de ser um príncipe numa terra estrangeira. Deus livrou Daniel de leões famintos, ele não teve nada. E a justiça de Deus, ela é plena. Todos aqueles que se levantaram contra Daniel foram derrubados exatamente no mesmo buraco onde Daniel foi colocado. Veja, isso tudo é a ação de Deus. Isso tudo foi proporcionado pelaquela intimidade que Daniel tinha com Deus. E a última coisa que a gente pode aprender com Daniel é o quê? O poder da nossa oração pode realizar o inimaginável. Às vezes a gente diz assim, isso aqui não tem jeito, eu tenho que aceitar porque é assim mesmo. Converse com Deus. Não precisa, agora no início, ser 3 vezes ao dia, feito Daniel. Tira um momentinho da sua vida para conversar com Deus. 1, 2, 3, 4, 5 minutinhos. Quando você perceber, você já vai estar fazendo isso todos os dias, como se fosse uma rotina. Não tem aquela pessoa que você conversa todos os dias e no dia que você não conversa, você sente falta? Assim deve ser nós e Deus, essa relação.
E tudo aquilo que a gente pedir, colocar no coração e nas mãos de Deus, Deus vai realizar. Daniel não sabia que ia cair na cova dos leões. Mas ele pedia, Deus, me protege de todo o mal. Deus me abençoa. Ele dizia isso nas suas orações. Então, Deus sabia o mal que Daniel ia sofrer e já o livrou. E a última coisa, certo, que nós podemos aprender, gente, com Daniel, o que é? É que a nossa vida é muito valiosa para Deus. Nossa vida é muito valiosa. Nossa vida é um diamante para Deus. Olha, lembra do diamante nas aulas de ciências? Aí, ó. Nossa vida é valiosa para Deus. Por que, professora? A senhora está dizendo isso? Porque se Deus não valorizasse, não amasse Daniel, Daniel tinha sido comido pelos leões. Mas a providência de Deus aconteceu e Deus livrou Daniel, porque Daniel era valioso. Eu, tia Neta, sou valiosa. Camila é valiosa. Ana é valiosa. João é valioso. Levi é valioso. João é valioso. Todos nós somos valiosos para Deus. O que Deus quer, meus queridos afilhados, é que nós queiramos estar perto dele. E que nós todos os dias tenhamos ações que agradem o coração de Deus. E Deus vai entender que nós somos valiosos, que nós temos valor e que assim ele cuidará de nós em todas as situações. Amém? Amém? O que eu quero fazer? Agora a gente vai cantar um pouquinho, que agora eu vou cantar para vocês. Olha, escutem só. Eu acho que todo mundo já conhece essa música aqui. Sim ou não? Não? Vou tentar, né? Ó. Tchurum, tchurum. Vamos lá. Eu escolhi essa música justamente porque ela fala, ó, aqui, ó. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também te livrará de todas as prisões. As muralhas cairão. Todos se renderão, todos aqueles que te fizerem mal. Através de quê, minha gente? Do poder da oração. Então, quando a gente ora e coloca Deus em todas as coisas que a gente vai fazer, tudo é possível. Porque nada e nem ninguém é capaz de impedir a ação e o amor de Deus por nós. Certo? Olhe, vou tentar, viu? Por favor. Olhe, por favor, se forem tirar print, já sabe, né? Bora lá. Quem souber, canta, tá? Dá para ouvir? Deixa eu botar o microfone assim, mais direcionado. Dá para ouvir? Dá. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Amém? Todas as Amém. vezes, ó,
olha, Amém. Amém. Todas as vezes em que o nosso coração se sentir triste, com medo, lembre-se de Daniel, que tudo colocou nas mãos do Senhor, que sempre foi um jovem bom e Deus o livrou de todos os males. Certo? Combinado? Aí agora, queridos e queridas, nós temos um desafio para fazer, certo? Eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp da turminha, uma imagem, certo? Que é um desafio para vocês postarem no Instagram. Como é esse desafio? Vou mostrar aqui. Pensei em tudo. Ó, cadê? Deixa eu achar aqui. O que é que vocês vão fazer lá? Vocês vão dizer para mim 3 coisas que vocês aprenderam com o testemunho de Daniel. Ó, aí tem 1, 2, 3, você escreve e depois você vai marcar 2 pessoas para convidar essa pessoa para ler o livro de Daniel. Aí o que acontece? Quando vocês forem marcar essas 2 pessoas, além dessas 2, marca a tia Neta, tá certo? Porque aí eu quero saber as 3 coisinhas que vocês, ó, guardaram no coração com a história de Daniel. Pode ser? Pode ser? Combinado? Escutem só, aqueles estudantes que fizerem isso, né? Que escreverem as 3 coisinhas que aprenderam com o testemunho e a história de Daniel e me marcar. Vou salvar essas fotos e eu acho que eu vou dar um ponto também, certo? Vale um ponto, ok? Então, ó, vou mandar e vocês têm 4 minutos para fazer isso, que são esse tempo restante da reunião. Estão vendo aí, ó? O tempo restante da reunião? Vocês têm esse tempinho aí para fazer esse desafio sobre Daniel na Cova dos Leões. Olha, gente, tudo que Tia Neta contou hoje aqui é a história que está descrito no capítulo 6. Nesse livro, Daniel tem várias outras histórias. Eu convido vocês, né, a lerem só o capítulo 6, que não é um capítulo grande. Depois, para vocês verem os detalhes, como era o nome do rei, o que foi que o rei fez, os príncipes, tudo, certo? Tem tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Já está no grupo, hein? Já está no grupo. Quando receberem aí a imagem, me avisem, por favor. Eu já recebi, professora. Receberam? Recebi. Muito bem. Não